Vamos então falar a respeito de batismo nesta parola nova. Se você está curioso, vamos dar sequência no texto então de Hebreus 6. Se ajeita na cadeira, prepara o seu café e vamos embora, que hoje é dia de parola. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, que bom que você está aí de volta com a gente, mais uma vez juntinhos, na nossa roda de parola inédita 2D, parola de número 124, a terceira dentro do tema Doutrinas de Cristo. Ao longo desse tema, nós estamos aqui entrando em pormenores, né, assim, batendo um papo bem gostoso dentro do texto base de Hebreus 6. Então, nós, na primeira semana, falamos a respeito de arrependimento de obras mortas. Semana passada, falamos a respeito de fé em Deus. E nessa semana, o tema é batismo. Vamos falar sobre batismo. Aliás, vamos falar sobre batismos, né? Porque lá em Hebreus 6 vai falar a respeito de batismos. Então, tem muita coisa boa para acontecer aqui. Estamos com formação nova. A formação não é inédita, né? Mas atendendo milhões de cartas, e-mails, manifestações nas portas dos quartéis, gritando 04, 04, queremos 04, né? Então, Xandão está conosco aqui. E aí, Xan, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, Arthur, Wilson, tudo em ordem, graças a Deus. Que bom. E aí, Will, firme e forte? Firme igual prego na areia. Eu vi que você estava falando aí, mas teu mic estava fechado, cara. Eu sei, é que eu estava em censura. Muito bom, muito bom. Então, para você que está sentindo falta do nosso oráculo, nessa semana aqui, ele está com uma agenda bem apertada, está em viagem. Paulinho, a gente sabe que depois você vai assistir essa parola. Deixamos aqui o nosso beijo para você, o nosso abraço. E eu tenho certeza que o 04 aqui vai fazer hoje uma parola inesquecível, memorável, algo para ficar realmente no histórico do canal dos Paroleiros. Aliás, quem sabe na parola que vem nós temos notícia boa para contar para você que está aí nos acompanhando. Mas vamos parolar, que é o que interessa. E esta parola, ela está, vamos dizer assim, mergulhada na palavra. Opa, já deixamos um spoiler aqui para o nosso amigo Mente Brilhante. Will, abre esse meio campo para nós aí. Vamos falar de batismos? Vamos falar de batismos. Eu gosto de falar a respeito disso porque creio que, assim como nós três aqui, só fazendo um parênteses, eu não estou com saudade do Paulinho, não, porque hoje, com certeza, nós vamos ter todos os vernáculos, aquelas palavras difíceis, que só com interpretação de línguas a gente consegue entender. Hoje vai ser um negócio mais light, mais tranquilo. Poderemos utilizar versões diferentes de Bíblias, né, sem sermos censurados, né? Mas quando nós vamos falar sobre esse texto de Hebreus, né, que vai falar sobre o ensino de batismos, eu gosto de falar sobre esse texto e eu costumo, todas as vezes que eu vou falar sobre batismos, eu uso de uma alegoria. Porque quando Jesus ele estava pendurado no madeiro, ele olha para o ladrão e ele fala, ainda hoje estará comigo no paraíso. E a pergunta que eu faço sempre é, esse ladrão, ele foi salvo? Porque se nós falarmos que ele não foi salvo porque ele não foi batizado, Jesus era o Serginho Malandro falando, pegadinha, né? Porque Jesus ele não falaria isso à toa. E aí nós vamos ver que na Bíblia, nós vamos ver, principalmente, que é o que nós vamos falar nessa parola, sobre 3 tipos de batismo. O primeiro, que esse é a essência de tudo, que é o que nos garante a salvação, que é o de fato aquilo que João Batista ele vinha fazendo, que é o batismo em Cristo. É o batismo que ele é precedido pelo arrependimento.
É o batismo onde você, para ser salvo, você tem que reconhecer a sua posição. E os outros dois batismos, nós vamos falar a respeito do batismo com o Espírito Santo e com fogo. E aqui tem uma discussão, e a gente quer, na parola de hoje, e com todo respeito, você que nos assiste, você que nos ouve, falar desses dois tipos de batismo, né? Que é o batismo no Espírito Santo e com fogo. O que isso significa? Quais são as duas linhas que são debatidas? E o batismo nas águas, né? A brincadeira que eu fiz do Serginho Malandro é porque muitas vezes nós vamos ver pessoas dizendo, e algumas doutrinas dizendo, que para você ser salvo você tem que descer as águas. E pega aquele texto de Marcos, capítulo 16, e deturpa. Mas aí nós precisamos, com uma base bíblica, trazer um equilíbrio para isso, porque senão, de novo, o que aconteceu com o ladrão na cruz? Ele não mergulhou nas águas, né? E aí tem uma outra enquete também aí para os nossos internautas. Para eu ser batizado no Espírito Santo, eu posso ser batizado antes ou depois de ser batizado em Cristo? E aí nós temos o famoso texto de Cornélio. Alexandre Fiorini colocou até a sua lupa. Você percebeu ali, né? Tirei já tirei. Já tá querendo colocar a cara de autoridade já, né? Você vê ali, né? Então, esse é o gostinho para a gente começar aqui hoje, falando a respeito de batismos. E quando nós vamos falar de batismo, nós temos que falar de salvação. E quando nós vamos falar de salvação, eu gosto do texto, está lá em Isaías, capítulo 32, do verso 15 a 17, que diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará pomar, e o pomar será tido por bosque, o juízo habitará no deserto e a justiça no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Quando o profeta Isaías está citando isso, veja que ele começa a falar sobre um derramar do Espírito, profetizando sobre aquilo que viria a acontecer. Nós vamos ver o profeta Jeremias falando que Deus nos daria um novo coração, tiraria o coração de pedra, nos daria um coração de carne, e ali escreveria a sua lei. Nós vamos ver Ezequiel falando a mesma coisa. E aí, quando João Batista ele vê Cristo, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu batizo o batismo do arrependimento, mas ele batizará vocês outros com um batismo do Espírito Santo e com fogo. Então veja que a palavra ela vai nos mostrando um caminho. E quando Isaías está falando sobre isso, ele está falando sobre o que nós somos, o que nós nos tornaremos. E nós nos tornamos justiça de Deus. Então, aonde a justiça vai morar? A justiça vai morar no pomar. Nós vamos ver Paulo falando, se eu não me engano, em Romanos capítulo 11, que nós somos enxertados em Cristo. Nós vamos ver o próprio Cristo em João capítulo 15, dizendo que nós somos o ramo da videira. Então, nós estamos vendo tudo isso voltando para um propósito de nós nos tornarmos o corpo de Cristo. E aí, você que está nos ouvindo, eu gosto de uma ilustração, porque todo batismo ele tem 3 elementos. Ele tem o batizador, ele tem o batizando e ele tem a substância. E nós vamos falar sobre essas 3. Então, quando nós vamos falar sobre o batismo em Cristo, quem é o batizador? E aí eu quero que você me entenda de uma forma bem lúdica aqui. João capítulo 16, ele diz assim, que o Espírito Santo ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Então, quem me leva ao batismo em Cristo, aqui é o Espírito Santo. Eu não estou falando do batismo do Espírito Santo, mas eu estou falando que quem me leva até Cristo é o Espírito Santo. E aí, qual é a substância? É Cristo.
Então, o Espírito Santo me leva até Cristo e eu sou em Cristo agora. Paulo vai dizer que eu morro para mim mesmo e eu ressuscito em Cristo, com Cristo. Então, esse é o primeiro batismo. E aí, lá em Efésios capítulo 4, verso 5, diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Porque eu e você agora, que fomos batizados em Cristo, nós nos tornamos corpo de Cristo. E ele é o cabeça, cujo corpo somos nós. E aí, Xandão, o que te parece? Não, eu concordo, até porque o Arthur aí deu um spoiler e está dentro do que você está dizendo aí, porque a gente tem que estar submerso, inserido totalmente em Jesus, né? Então, quando a gente tem esse encontro com Jesus, que a gente o recebe como nosso Senhor e Salvador, que a gente tem esse entendimento, que aí nós somos batizados nele, automaticamente a gente também é inserido ou submerso na igreja, no corpo de Cristo, que é o que você está dizendo aí. Então, concordo totalmente com isso. O que me chama muita atenção me a atenção nessa parola, eu estava lendo ali, né, dos rudimentos que está lá em Hebreus 6:1, ele fala assim, olha, deixando de lado aqui a base para a gente caminhar para uma perfeição. E aí o que me chamou a atenção, né? Assim, a base do evangelho, a base da doutrina de Cristo é essa aqui, olha. Aí ele vai falar, né? Batismo, deixar as obras mortas, aquilo que vocês já falaram. E quantas pessoas que a gente conhece que não desceram as águas? Quantas pessoas que a gente conhece que tiveram até um encontro com Jesus, mas não deram o próximo passo, que foi o batismo com o Espírito Santo, né? Então, se a gente quer chegar numa maturidade que o escritor de Hebreus está relatando ali, a gente precisa ter esse entendimento de todas essas coisas, que é o que você estava falando. Aceitei a Jesus, mas eu preciso, para ser salvo, eu preciso descer as águas. Acho que o maior exemplo desse é justamente lá o ladrão da cruz, até porque é pela fé que a gente é salvo, né? E ele, se você pegar um outro evangelho que está falando, são dois evangelhos que falam do ladrão da cruz. Um deles está dizendo que ele estava ainda junto com outro blasfemando, mas chegou num certo momento que ele teve o entendimento que Jesus era um homem santo, que não devia estar ali, e aí é a hora que ele fala, lembra-te, né? Lembra-te de mim quando entrares no paraíso e tal. E aí, nesse momento, ele foi inserido em Jesus, né? E um pouco tempo, com certeza, a gente em pouco tempo a gente vai vê-lo nos céus. Mas acho que é bem interessante exatamente isso aí. Essa ideia, ela tem que estar dentro de nós temos que estar submersos nisso, de que no dia que aceitamos a Jesus, nós somos inseridos nele, nós temos que estar submersos nele, e aí sim buscando cada vez mais o conhecimento, né? E fazer as etapas, que é o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Você falou da casa de Cornélio, porque é o que eu gosto muito. Olha que interessante. Muita gente fala assim, tá batizado com o Espírito Santo, tá bom. Mas o que Pedro fala em seguida? Agora vai recordar a água? Não, a água está aí. Então, assim, foi batizado no Espírito Santo, não foi na ordem, primeiro nas águas e depois no Espírito, foi primeiro no Espírito, mas em seguida Pedro falou assim, não vamos negar a água está aí. Então, teve o batismo nas águas. Então, acho que essa é maturidade, a gente precisa entender que precisa passar por essas três fases, né? Jesus, água e Espírito. E só para dar uma base, né? Gálatas capítulo 3, verso 26 e 27 diz assim, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vós, quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo, vos revestis. Ou seja, eu sou batizado em Cristo, eu troco agora as minhas vestes e agora eu me revisto de Cristo. Então, agora, essa imersão faz com que eu passe a ter novas vestes, né? Lá em Colossenses vai dizer também a respeito disso.
Colossenses vai dizer assim: tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, qual o ressuscitou dentre os mortos. Então, para mim é importante a gente definir a respeito desse ponto de você ser batizado primeiro em Cristo. Porque quando nós vamos falar dos outros elementos, né, de você ser batizado no Espírito Santo, com fogo, de você ser batizado nas águas, nós vamos quebrar aqui um paradigma. Nós vamos quebrar aqui um falso entendimento, e muitas vezes isso aconteceu no discipulado que eu dou, Xandão. Eu estava dando aula e foi dia de ceia, e a gente foi celebrar a ceia, acabou a aula e tal, a gente foi celebrar a ceia, e tinha um pai lá, e o seu filho estava na mesa, estava na sala, e eu fui distribuir o cálice e o pão, e ele pôs a mão e falou: não, ele não pode. Eu falei: por que não? Ele não aceitou a Jesus, né? Citando lá, Coríntios, capítulo 11, né? Ele veio e falou assim: não, mais ou menos. Eu falei: mais ou menos? Mas você não aceita mais ou menos Jesus, né? Aí ele falou: não, ele não desceu as águas. Eu falei: mas peraí, não é dessa forma, né? Para você sentar à mesa para tomar a ceia, você não precisa descer as águas. Descer as águas é um outro ato. Até Jesus mesmo ele disse para João, né? João, quando ele fala assim: não, você tem que me batizar, ele fala: não, para que se cumpra a justiça. Então, eu tenho que descer as águas para que se cumpra a justiça também sobre mim. E quando eu expliquei sobre isso, ele falou: não, mas ele não vai tomar, porque o nosso entendimento é que ele tem que descer as águas. Então, veja que, por uma má compreensão desses dois textos, gente, está aqui, Gálatas capítulo 3, verso 26 e 27, nós fomos batizados em Cristo, e em Cristo vos revestistes. Foi negado a ceia, foi negado a mesa de uma pessoa. Isso é muito duro. Não existe uma condição, né? Tem que só tomar bíblica, só toma ceia quem é batizado. A condição de tomar ceia é você fazer uma análise de como que você anda vivendo, né? Mas não é a questão do batismo, né? Senão o próprio ladrão da cruz não teria sido salvo, né? Exatamente. Isso que você está falando, você citou aí, eu estou lendo um livro de John Bevere. John Bevere, viu, Arthur? Não é o outro, estou citando aqui, ele fica, né, chamado Kryptonita. Recomendo que você leia. Você tem, mas você já leu? Porque está parecendo... A Priscila leu, está na minha lista, não li ainda. É que é uma só carne e ele acha que é por osmose, né? Vai passando. A gente divide. Entendi. Você que está nos ouvindo, preste atenção, depois que você casou, não é por osmose, tá bom? Ele vai falar, na primeira parte desse livro, ele vai falar sobre isso, o Xandão. Do que significa quando Paulo ele fala sobre tomar a ceia indignamente. Rapaz, é uma paulada. É uma paulada. E é uma delícia esse livro. Hein, deixa eu falar uma coisa a respeito disso. Você está falando de batismo, né? E o senhor já uma pergunta no coração aqui. Batismo, ele é um ponto de partida, ele é um meio ou ele é um fim? E aí eu lanço essa pergunta porque tem gente que coloca o batismo como se fosse um alvo final. Então, primeiro eu vou me consertar inteiro para depois me batizar. Então, o batismo se torna um fim. Tem gente que entende que o batismo é o ponto de partida. Então, aceitei, me batizei e agora eu começo um processo de santificação. E tem gente que vai entender que o batismo é um meio, ou seja, é algo que acontece no meio do trajeto. Eu aceitei a Cristo e durante o meu processo eu passo por essa passagem, vamos dizer assim, né? O batismo, ele estava... Sei que o Paulinho não está aqui, ele gostaria de estar falando todos os gregos, koinés, essas coisas todas, mas eu tive a curiosidade de olhar a palavra baptismos, que é no grego, e aí eu não quero ficar dizendo assim se o batismo correto é da forma A, B ou C, não é essa, mas a palavra baptismos, do verbo, tem a ver com submergir, né? Não é só a questão de imersão, é uma questão de submergir, ou seja, ser totalmente envolto, mergulhado, escondido, revestido e saído revestido. Sabe, eu não sei se vocês já tiveram aquela sensação, aquela experiência, já tive isso no passado, de frequentar a clínica de fisioterapia, e aí tinha umas pessoas que colocavam a mão
bandeja de parafina, assim, né? Que tem dor nas juntas, assim, põe na bandeja de parafina, fica lá dentro, quando tira a mão, assim, sai para aquela luva branca, assim, né? O revestimento é exatamente velho, isso. Né? É coisa de velho, coisa que você faz. Eu tive isso quando eu fui no joelho, mas é mais ou menos isso, né? Você se submerge a um tal ponto, e quando você sai com a palavra que você usou é a correta, né? Revestido, né? É uma nova capa, é uma nova, não só aparência externa, mas é uma nova identidade. As pessoas passam a te ver de uma outra forma. Então eu entendo que essa questão do batismo existe um antes e um depois. Eu acho que isso tem que ser bem pontuado para quem está nos acompanhando. O batismo existe um antes e um depois, ou seja, quem você é antes de se batizar e quem você se torna depois de se batizar. E não importa se você faz um batismo de Cristo nas águas, com fogo ou no Espírito, esses batismos eles sempre têm a ver com a questão da purificação. Ou seja, quando você mergulha, quando você se submerge em algo, você deixa lá a velha criatura, deixa lá aquilo que te representava e não te representa mais, e quando você sai dali com uma nova criatura, né? Então, essa cerimônia de passagem, vamos dizer assim, né? Existe um que eu quero pontuar aqui, que é a questão social, ou seja, é você tornar visível aquilo que já aconteceu dentro do invisível. É você deixar aparente aquilo que já é retrato de algo, de uma decisão interna. Mas eu acho que a gente pode esticar essa conversa para o segundo bloco, porque aqui deu um belo pano de fundo para a gente começar a conversar sobre. Então nós vamos fazer o seguinte, meninos, eu vou fazer uma pausa aqui. Então vamos fazer uma pausa nesse primeiro bloco, deixar todas essas questões em aberto aqui para a gente voltar no bloco 2 e você está acompanhando conosco tudo aquilo que nós vamos trazer de novidade, de informação bíblica para você, de ensino bíblico a respeito dos batismos. Então você já sabe, nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Spotify e também no Deezer, para você ficar bem pertinho da gente, por dentro de todas as parolas que são postadas semanalmente para você. Nos vemos no outro bloco. Um grande abraço, Chan, um grande abraço, Will. Até breve. Tchau, tchau.